Nono caminho, né? Nós estamos falando sobre o nono caminho da liderança. 22 caminhos da liderança, de você liderar. Nós estamos falando sobre a meditação, sobre o recolhimento, sobre a quietude, sobre o lugar em que você para observar. Falamos sobre isso ontem, de você com você mesmo, da sua vida como um todo, seu sono, sua alimentação e assim por diante. Hoje nós vamos falar isso com o outro, como que é e como é que funciona isso com o outro e com os outros. Esse é o lugar da escutatória, esse é o lugar da quietude e do silêncio, né? Em que você se propõe, em alguns momentos, ficar quieto de uma forma consciente e escutar o que o outro está falando. Praticar esse lugar, praticar essa quietude. Isso é muito importante. As pessoas normalmente elas querem ficar falando, e elas querem liderar dando ordem, liderar dizendo o que elas pensam, o que precisa ser feito, e não escutam, não param para escutar e de forma atenta, prestar atenção mesmo no que o outro está falando. Isso é a pausa. Olhar para o outro e escutar mesmo o que ele está falando, sem julgamento, sem análise, como se fosse um eco da sua própria voz. Esse é o momento de recolhimento, de você olhar, e essa é uma primeira dica, muito importante. Isso vai trazer e vai equacionar muita coisa. O outro vai sentir que você está realmente prestando atenção nele, e realmente você estará prestando atenção nele. Você vai colher muitas informações sobre aquilo, porque o outro está falando, né? O outro está trazendo informações dele. Segunda dica nesse lugar é você praticar pausas. Deixar com que pausas, você com o outro, com os outros. Na condição de líder, você deixar com que venham pausas constrangedoras. Isso é muito mágico. Pausa. E vem aquele silêncio ensurdecedor. Uma música ela é feita de pausas. Se não tiver pausas numa música, se não tiver espaços num quadro, não funciona. Então, a pausa é um momento de quietude, a pausa é um momento de deixar a energia sentar, de medir a ação do que está acontecendo. E deixar longo. Quanto mais longo deixar, melhor. Isso é uma técnica, por exemplo, muito eficiente e poderosa nas vendas. É muito poderoso isso, né? Você dá uma ação e ficar em silêncio e deixar a pessoa refletir sobre aquilo e não falar. Normalmente o vendedor, ele fala uma coisa e ele quer ficar justificando a venda dele, né? A pessoa, ela compra porque ela quer sair desse constrangimento, né? Isso é uma técnica. Então, é a mesma coisa para reflexão num coletivo. Você parar, silenciar e deixar com que esse silêncio venha. Então a primeira coisa é você abrir a escuta para o outro. Medir a ação. Escutatória. Parar e escutar o outro. Seu parceiro, seu sócio, seu funcionário, seu amigo. Realmente parar e escutar o outro. Essa é uma primeira coisa. Você medir a ação. Parar. A outra é você deixar com que as pausas aconteçam. Uma terceira dica que é muito importante nesse nono caminho é propor para o coletivo o silêncio. Propor. Nós vamos almoçar hoje sem falar, por exemplo. Isso é muito poderoso. O silêncio faz com que a pessoa reflita automaticamente. Então, liderar isso no coletivo, as pausas, é isso que nós estamos falando. Ela é muito poderosa. Trazer, ensinar para os seus aprendizes, para os futuros líderes, porque você está formando novos líderes, pelo exemplo, pela vivência de que aquilo é muito importante. Ela, por si só, perceber o quanto é poderoso aquilo, o quanto é necessário você se colocar naquela situação de pausas. Fazer uma reunião, por exemplo, em que você tem
limite de palavras, como o Twitter, por exemplo. Por isso que o Twitter é poderoso. Você tem lá, acho que 140 caracteres para você escrever. Então você tem 30 segundos para dizer o que você precisa. E depois disso, uma pequena pausa. Por exemplo, 30 segundos e uma pequena pausa. Então trabalhar com essas pausas são muito poderosas. Então liderar o coletivo, você com o outro, com os outros, é você fazer pequenas pausas para você abrir essa escutatória de uma forma consciente e é você promover no coletivo essas pausas, para que venha a reflexão, né? Porque ao fim e ao cabo, o que é isso? É medir a ação, é você criar a possibilidade de medir a ação. Belezura?